Roma Antiga, Império, professora Ieda Avênia. Escravidão romana. Com o desenvolvimento das conquistas, principalmente após as guerras púnicas, Roma passou a basear grande parte de sua economia no trabalho escravo. Os cidadãos mais ricos podiam possuir dezenas, às vezes centenas de escravos. Os escravos eram fundamentalmente prisioneiros de guerra, podiam pertencer ao Estado ou a particulares. Trabalhavam nas grandes obras públicas, oficinas, agricultura, minas, pedreiras e também como criados domésticos, músicos, professores, secretários, podiam ser também gladiadores. Escravidão e liberdade na Roma Antiga. Fábio Joly é professor de História Antiga da Universidade Federal de Ouro Preto, com pesquisas sobre história econômica e social de Roma, com foco no tema da escravidão. Em seu artigo, aponta que o conceito de sociedade escravista do historiador inglês Moses Philin, aplicado à sociedade romana, ressaltando que esse foca mais o aspecto econômico em detrimento de suas bases ideológicas. Ele propõe discutir as limitações desse conceito por meio de uma obra de Tácito, na qual é possível observar a ideologia escravista da elite imperial na forma de tratar os escravos e libertos. O conceito de escravidão romana traz intrinsecamente a comparação com a escravidão moderna. Por mais que os tratados modernos, com o intuito de incluí-los na lógica dos Estados nacionais, tenham se baseado no Código Justiniano, não havia algo similar na Roma antiga. Na historiografia sobre o tema, Henri Lévy-Bruhl, em 1931, defendia a tese de que o escravo era essencialmente um estrangeiro, um não-romano sem direitos obtido por meio da guerra. Já Theodor Mommsen afirmava que escravizar seria uma das bases do direito internacional romano. Joly se contrapõe a essa visão, defendendo que as medidas com relação à escravidão e liberdade não eram generalizantes, foram tomadas em situações específicas. Poucas obras da antiguidade que tratem da escravidão como temática. Joly identifica algumas que se posicionam com o título de Da Liberdade e da Escravidão. Antístenes, Diógenes, Laércio, Dião de Prusa são alguns exemplos. Não havia obras que postulassem pela abolição, como na época moderna, bem como conceber a sociedade sem a escravidão. Segundo Joly, na antiguidade, a escravidão era uma relação de poder inserida numa rede de relações de dependência que envolviam outros subordinados, como a mulher, a família, os clientes e demais dependentes. Relação senhor-escravo. Segundo Fábio Faversani, a relação entre senhor e escravo é instaurada apenas pela imposição de uma das partes, ou seja, da vontade do senhor. Isso determina o tipo de expropriação da força de trabalho, emprego da violência e concessão de direitos. Citando Bradley, Fábio Joly insere a escravidão entre as diversas relações assimétricas de poder que permeavam a sociedade romana. Sendo assim, a escravidão não era entendida como uma categoria de trabalho autônoma, frente ao trabalho livre e assalariado da modernidade. Para Rafael Marquese, esse é um fundamento intelectual oriundo da sociedade capitalista, onde o escravo é uma mercadoria. Críticas à obra de Finlay. Para Moses Finlay, uma sociedade genuinamente escravista é aquela onde o trabalho escravo é essencial para a economia e sustento da elite dominante. Para a formação de tal sociedade eram necessários três fatores: propriedade privada e concentração das terras nas mãos de poucos, existência de um mercado de venda de escravos, falta de mão de obra local, forçando a busca por mão de obra estrangeira. Para Finlay, esse quadro existiu na Grécia e em Roma antiga. Para Joly, Finlay se perde quando tenta estabelecer uma generalização, pois nem em todo o período da Roma antiga a forma de lidar com a escravidão foi homogênea, diferenciando-se na República e no Império, que está estabelecer um paralelo com Atenas e a escravidão moderna. Contudo, com seu caráter generalizante, a obra de Finlay tornou-se referência para os estudos de escravidão na antiguidade. Ofereceu de forma inovadora um modelo explicativo para a composição e desagregação de uma sociedade escravista, formado não pela existência de escravos, e sim pela demanda de trabalhadores. Contudo, um modelo não deve ser reproduzido sem uma reflexão prévia.
Autor de Anais, foi senador romano no século II d.C. O autor tem duas passagens significativas durante o Principado de Nero, 54 a 68 d.C., que exemplificam a ideologia escravista na elite imperial romana. Uma dessas passagens refere-se ao conselho do imperador, discutindo a decisão do Senado em conceder o direito aos patronos de revogar a liberdade dos escravos libertos. Questionava-se que os libertos perderiam respeito aos seus patronos, gerando insubordinação. César definiu que cada caso fosse avaliado, sem que o direito à liberdade fosse revogado de forma geral. A liberdade conferia a renovação do corpo de cidadãos. Em Roma, um escravo, quando liberto, tornava-se um cidadão de Roma, mas os laços com o senhor não se desfaziam de imediato. A consequência é que o liberto era um cidadão de segunda classe. Em outra passagem, Pedânio II, prefeito de Roma, foi morto por um de seus escravos em 61 d.C., provavelmente por ter tido sua liberdade negada. Sobre isso, o Senado deliberou que todos os escravos de casa deveriam pagar com a vida o crime cometido por um deles. Essa decisão gerou revolta até na plebe. Tácito não dá voz aos que foram contra a proposta, e sim ao senador Caio Cássio Longino, que foi a favor da proposta. Em seu argumento sobre o sacrifício dos demais escravos, quiçá dos libertos, comparando-os a soldados, ou seja, a cidadãos. Nero não aprova a morte dos escravos. A escravidão inseria-se nas relações de dominação, subordinação, cooperação, levando a entender que o fenômeno servil também estava inserido nas relações com os libertos. Problemas sociais. A concentração de terra nas mãos de grandes proprietários fez com que a produção de seus escravos concorresse com vantagem com a dos pequenos produtores. Desencorajados e empobrecidos, os camponeses abandonavam suas terras, processo visível já no século II, e se estabeleciam em Roma, engrossando as fileiras da plebe urbana. Para amenizar o problema social das massas de desocupados na urbes, Roma passou a dar-lhes subsídios e desenvolveu-se na famosa política do pão e circo. Isto é, a plebe urbana recebia alimentos a preços baixos e espetáculos públicos gratuitos para sua diversão. Uma vez na cidade, muitos não conseguiam trabalho, pois grande parte dos ofícios era exercida por escravos e os recém-chegados ficavam reduzidos à miséria. Processo semelhante ocorreu com muitos artesãos, que viram sua produção comprometida pela presença significativa de escravos na indústria artesanal, fabricando artigos de bronze, vidro e ferro, cerâmica e vinho. Processo de conquistas sociais, cabe destacar os irmãos Graco. Os Graco entraram para a história como grandes reformadores que tentaram proporcionar melhores condições de vida às camadas mais pobres da sociedade romana. Em 133 a.C., Tibério Graco foi eleito tribuno da plebe e conseguiu a aprovação de uma lei que delimitava a extensão das terras da nobreza, 125 hectares, e permitia a distribuição de terras públicas aos menos favorecidos. Tibério foi, no ano seguinte à sua posse, assassinado junto com mais 500 outros políticos que apoiavam o processo de redistribuição de terras. Caio Graco, em seu segundo mandato como tribuno em 123 a.C., decidiu reformar o projeto de reforma agrária de seu falecido irmão. Conseguiu a aprovação da lei frumentária, que reduziu o valor de revenda do trigo para as pessoas mais pobres. Acusado de tentar aplicar um golpe de Estado, Caio Graco foge para o Monte Aventino, onde ordenou que um de seus escravos o matasse. Otávio Augusto. Quando assumiu o poder, Augusto iniciou um processo de reforma do Estado romano que permitiu a consolidação da unidade imperial. Utilizando antigas instituições da República, como as magistraturas, garantiu a continuidade da estrutura política e economia romanas, mas abriu as portas do Senado a membros das famílias municipais italianas, inaugurando a aproximação de Roma com suas províncias. O poder político, antes dominado pelo Senado, passou a se concentrar nas mãos do imperador, sem, contudo, afastar os senadores do poder, pois estes mantiveram com seus quadros o funcionamento da máquina administrativa do novo Estado imperial.